96 milhões de bolas foram lançadas no interior de um reservatório, gerando dúvidas em diversas pessoas. Uma ciclovia inteira simplesmente brilha durante a noite na Holanda, refletindo o que parece ser um caminho de fadas. Veja hoje algumas ideias loucas que deram certo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative a notificação. Bora pra lista! Ponto de ônibus com balanço. Não, o título desse tópico não está errado. Você escutou muito bem. A ideia aqui citada mostra pontos de ônibus que, ao invés de usar um grande banco para fazer com que os passageiros esperem o ônibus, o substituíram por balanços individuais. Na verdade, não é bem uma ideia, e sim algo que se tornou realidade e que tem feito o maior sucesso. Esse projeto teve início quando uma equipe de designers de Montreal, no Canadá, teve a ideia de trazer um pouco de magia para as ações diárias que às vezes nos passam despercebidas. Por isso, trocaram pontos de ônibus comuns por pontos de ônibus com balanços, como aqueles que encontramos no parquinho. Citando números, foram instalados 21 balanços somente em uma rua de Montreal. Inclusive, o mais interessante dessa história é que são balanços musicais, que a cada movimento feito pelas pessoas sentadas em sua estrutura revela uma nota sonora. Quando os ouvimos todos juntos, é como se estivéssemos literalmente diante de uma orquestra musical. No início, essa pareceu mesmo uma ideia maluca, mas que acabou dando muito certo no fim. Afinal de contas, todas as pessoas que os viam pela primeira vez paravam para experimentar o brinquedo, por assim dizer. Com esses balanços, esperar um ônibus se torna algo bem mais divertido. Ciclovia que brilha no escuro. Diferente de qualquer coisa que você já tenha visto na vida, a Holanda inaugurou a primeira ciclovia que brilha no escuro. Essa ideia maluca foi inspirada na obra do pintor holandês Vincent van Gogh, chamada Noite Estrelada. Ela passa pela província de Brabante do Norte, onde o artista nasceu em 1853. Apesar de parecer louca, a ideia de uma ciclovia brilhante tem dado muito certo e está chamando bastante atenção no mundo inteiro. O projeto faz parte de uma iniciativa governamental que visa aumentar o uso da bicicleta em jornadas para o trabalho. A meta é aumentar o número de pessoas que optam pela bicicleta em detrimento do carro ou do transporte público em 20% nos próximos 20 anos. Porém, vale lembrar que a Holanda é chamada de o país das bicicletas e mais da metade das viagens para o trabalho já é feita com o uso de bicicletas no país. Mas como é possível que o chão brilhe dessa maneira? O projeto, que une a arte e tecnologia à cultura do ciclismo, foi feito com peças de um material que traz pequenas luzes LED. Dessa forma, quando está escuro, o chão brilha criando o efeito surpreendente. O artista responsável pelo projeto, Dan Rosegaard, disse que queria criar um lugar onde as pessoas pudessem ter uma experiência especial. A parte técnica, combinada com experiência, isso é o que a poesia tecnológica significa para ele. Rosegaard é conhecido por trabalhos que brilham no escuro. Esse não foi o primeiro e nem será o último. Ele disse durante a entrevista que se inspirou nas estrelas de plásticos fosforescentes usadas para decorar tetos de quartos de crianças. Desenvolvemos uma pintura eletrônica cuja intensidade do brilho é mais forte. Caso chova por muito tempo ou não haja sol, é possível recarregar esse material com eletricidade, explicou ele. As imagens da nova ciclovia já rodaram o mundo e se tornaram virais nas redes sociais, e por razões óbvias. Afinal, ela é simplesmente linda. Cerca reflexiva. Ideia maluca. Isso seria a primeira coisa que viria à sua mente caso você estivesse andando pela rua e se deparasse com algo assim no fundo do quintal de alguém. Sem dúvidas, cercas como essas não são nada comuns, não é? Na verdade, acho que vou mudar minha opinião. Se você estivesse andando na rua, talvez nem veria que tem uma cerca ali. Isso porque ela é o que chamamos de cerca reflexiva, o que quer dizer que tudo o que tem à sua frente é espelhado, dando a impressão de que o quintal da casa é infinito.
Durante todo o dia, a aparência da cerca é o que mais impressiona, mas o mais recomendado é que não tente se aproximar durante a noite, quando fica mais difícil de ver que tem algo ali, estabelecendo um limite para o quintal. Quando o proprietário da casa instalou essas cercas, a ideia dos vizinhos era de que se tratava de uma maluquice ou algo do tipo. Porém, o tempo mostrou que a loucura deu mesmo certo. Afinal, as fotos da cerca reflexiva rodaram por todo o mundo, impressionando e dando mais ideias para as pessoas. O responsável por criar essa arte foi Alison Schotts, um artista americano que geralmente gosta de brincar com esse tipo de objeto para torná-lo mais moderno. Reservatório cheio de bolas negras. Diferente do que possa parecer à primeira vista, isso que você vê nas imagens não é edição de computador e nem algo tirado de dentro de um filme bizarro de ficção científica. Aqui nós vemos 96 milhões de bolas pretas, chamadas de bolas de sombra, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Pior ainda, esse homem que você vê nas imagens está andando sobre as bolas com uma lancha, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas por que tantas bolas de sombra juntas? Qual a explicação para isso? Acontece que todas elas estão num reservatório de água, por cima de todo o líquido. O estado norte-americano da Califórnia sofria com secas no ano de 2015, e isso literalmente obrigou as autoridades locais a tomarem medidas para tentar contornar o momento difícil. Alguns desses métodos podem parecer inusitados e incomuns. Esse foi o caso da nova estratégia adotada pela cidade de Los Angeles para proteger as águas da região. Funcionários do reservatório, em Sylmar, despejaram 96 milhões de bolas de plásticos pretas flutuantes sobre a área de aproximadamente 303,5 mil metros quadrados de água. Parecia até uma cena de pegadinha ou algo do tipo. As bolas de plástico foram projetadas para ajudar a proteger a água do reservatório contra a poeira, as chuvas, produtos químicos e animais selvagens. A medida também serve para impedir que aproximadamente 300 milhões de litros de água evaporem naturalmente todos os anos, como antes acontecia. A lógica da medida é simples. As bolas de plástico vão ficar flutuando na superfície da água, impedindo os raios solares de atingirem diretamente o líquido. As bolas também formam uma barreira protetora sobre a superfície que ajuda a manter afastados pássaros, animais e outras substâncias que poderiam contaminar a água. Portanto, no fim, ainda que pareça algo absurdo demais, é um tipo de teste científico. Os objetos de plástico têm aproximadamente o tamanho de uma laranja e custam cerca de R$ 1,24 cada. Sua cor preta se deve a essa ser a única coloração que tem a capacidade de desviar os raios solares ultravioleta. Claro que tudo isso importa, mas o mais incrível de tudo é ver um reservatório gigantesco cheio de bolas pretas. Bancos-mesas. Parece que quanto mais o tempo passa, mais ideias que são no mínimo bizarras aparecem por aí. Esse aqui é um dos casos, por exemplo, onde designers decidiram mudar os bancos da cidade e fazer com que eles fossem um pouco mais funcionais do que eram antes. Como? Ao invés de fazer com que fossem usados somente para relaxar um pouco, eles foram transformados em bancos-mesas, por assim dizer. Nesses objetos, existe a possibilidade tanto de sentar-se normal, como é de costume, como a possibilidade de virar o corpo para o outro lado e usar o encosto do banco como uma mesa para trabalho ou para realizar atividades da escola. Quando esse projeto estava no papel, talvez os construtores olhassem de um jeito meio torto para ele, achando ser maluquice demais. Porém, depois de já concretizados e em funcionamento, conseguimos perceber quantas pessoas esse banco-mesa pode ajudar. Outdoors funcionais. A IBM é uma das maiores empresas de todo o mundo. Você a deve conhecer por meio de seus acessórios voltados para a área da informática, com os mais tecnológicos computadores de que se tem notícia. Recentemente, porém, a IBM ganhou mais uma característica para pôr em seu currículo, quando literalmente agregou valor à sua própria marca de uma maneira extremamente inteligente. Designers da empresa resolveram reinventar o conceito de outdoors e, juntamente com idealizadores de marketing, deram funcionalidade a eles. Como assim?
Eles transformaram outdoors em 3 intervenções que mostram soluções simples, que ajudam muito o cidadão no dia a dia. Foram criadas rampas de acesso em escadas, abrigos para a chuva e também bancos. As ideias são tão simples que não exigiram mais do que 1 ou 2 curvas de um material resistente. Essa é uma daquelas ideias que fazem você se perguntar como ninguém pensou nisso antes. O projeto People for Smarter Cities funciona como um canal de ideias e conceitos enviados por colaboradores em todo o mundo, com o objetivo de melhorar a vida nas grandes cidades, seja na área de saúde, segurança, transporte e entre outros. Transformar outdoors em equipamentos de uso parece algo simples e um pouco bizarro, mas mostra-se extremamente inovador e inteligente, sem dúvidas. Na tela está um vídeo sobre esse gatinho. Os olhos dele não pararam de crescer. Quando descobriram a causa, começaram a chorar. Até a próxima!